Vamos lá, pessoal, dar continuidade ao nosso curso de como monitorar suas finanças utilizando o Google Planilhas. Meu nome é Ludwig e hoje, na nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre o porquê da gente monitorar as nossas finanças e um pouco mais sobre o assunto de planejamento financeiro e finanças pessoais. Perfeito? Então vamos lá. Antes de muitas aulas que eu dou, eu sempre gosto de trazer um pouco o motivo pelo qual a gente está estudando determinado assunto. Então, você deve estar se perguntando: por que eu devo monitorar as minhas finanças? Bom, uma vez que você monitora as suas finanças, e aqui a gente está falando de receita, despesa, investimentos e afins, fica muito mais fácil da gente atingir a tão sonhada liberdade financeira. Ludwig, o que você quer dizer com liberdade financeira? Liberdade financeira é simplesmente você não ser mais escravo do dinheiro. Você está se matando para alcançar um determinado objetivo, alcançar um determinado ganho. Tudo isso porque você não tem controle do seu dinheiro e acaba gastando muito mais do que deve, porque você não tem um panorama geral do que você precisa mensalmente para viver. Perfeito? Então, antes de lhe mostrar realmente como monitorar, eu preciso te mostrar o que te afasta da liberdade financeira: a falta de planejamento. Gastos sem monitoramento roubam o seu dinheiro. Gastos sem o seu planejamento vão levar o seu dinheiro embora, como tem aí na charge do Pica-Pau, que ele fala: "O meu dinheirinho, eu perdi o meu dinheirinho". A gente só dá valor realmente quando perde. Então, eu quero trazer aqui para vocês o seguinte: planeje suas finanças para que a gente não fique igual ao pica-pau se lamentando pelo nosso dinheirinho perdido. Então, vamos aqui a um exemplo de uma falta de planejamento ou de um gasto muitas vezes compulsivo, em que o Henrique ele vai ao supermercado em frente ao trabalho e compra uma lata de energético. Os gastos mensais com energético, eles podem ser calculados com o número de vezes por semana que ele vai comprar, vezes o número de semanas do mês, vezes o valor da lata de energético. Dessa forma, os gastos mensais são: ele vai 3 vezes por semana, em um mês, em média, a gente tem 4 semanas e a lata de energético sai a R$ 10. Então, o gasto mensal com energético vai de R$ 120. E é alguma coisa tão rotineira que ele nem percebe. Algo tão inofensivo. E é 3 vezes na semana, então ele nem chega a perceber. Pô, é R$ 10 que eu tô dando na lata. Eu tô recebendo essa energia que esse energético está me dando. Então ele não percebe. E realmente você deve estar se pensando aí, deve estar pensando: ah, R$ 120 não é nada. E eu não quero que você pense no que você está fazendo agora, mas o que você não está fazendo. Tem alguns tipos de investimento que você deveria ter que você não tem. Por quê? Está destinando o dinheiro ao destino errado, está colocando o dinheiro no destino errado. E antes de planejar, a gente tem que falar de reserva de emergência. E aí eu pergunto para você: você tem reserva de emergência? Quantos meses de despesas fixas ela cobre? E aí a gente volta à pergunta do porquê. Por que a gente deve ter uma reserva de emergência? E você deve estar aí dizendo, né? Eu nunca tenho emergências. Eu não preciso disso. O meu trabalho sempre cobre as minhas despesas. Eu sei, mas e se acontece alguma coisa assim que é fora do seu controle? Algo que precisa de um dinheirinho guardado. Dinheirinho, força de expressão, porque para aquilo que ocorreu em 2020, em que a gente teve uma pandemia, quem não tinha reserva financeira passou por um grande sufoco. Por quê? As empresas tiveram que cumprir o lockdown. Muitas delas não tinham o dinheiro
para pagar seus funcionários. Você sendo empregador ou empregado, você passou por uma situação muito difícil nesse ano. E, como eu disse, eu não preciso nem voltar tanto no passado. Faz 5 anos que a gente teve isso. E é recente. Então, é alguma coisa que parecia impossível e aconteceu. E você, lembra como foi? O seu trabalho continua acontecendo na mesma maneira? E aí, você vai esperar outra pandemia para, como diz o Faustão, se virar nos 30? E aí, beleza, você aceitou. Tá bom, Ludwig. Mas como montar uma reserva de emergência? Bom, a gente precisa inicialmente escolher aonde a gente vai guardar essa reserva. Tem que ser um investimento que renda alguma coisa, ou seja, o rendimento, a rentabilidade, ela é mínima, mas a liquidez ela tem que ser altíssima. Ou seja, a gente consegue acessar esse dinheiro quase que de imediato. E aí a gente tem aqui alguns exemplos. Fundos de liquidez diária, ou seja, todo dia você consegue retirar aquele dinheiro se for necessário. Cofrinhos do PicPay é um tipo de liquidez diária. A conta do Mercado Pago, ela rende por si só, mas também tem os cofrinhos. As caixinhas do Nubank também são um tipo de cofrinho. Perfeito? Ok, Ludwig. Agora que eu sei onde guardar, quanto eu devo guardar? Bom, eu gosto de trabalhar com 3 cenários: com o mínimo, o moderado e o conservador. O mínimo, ele guarda 3 meses de gastos fixos. Ele é uma pessoa que tem alta tolerância a risco. Ele tem um foco em começar a guardar essa reserva de emergência. Tem baixos custos fixos, dessa forma ele não precisa de um valor tão alto. E ele tem uma alta estabilidade. Eu gosto sempre de reforçar que essa estabilidade não existe, mas no senso comum ele tem uma alta estabilidade. Tem um moderado, que vai guardar ali 6 meses de gastos fixos, em que ele tem uma média tolerância a risco, custos fixos moderados e uma estabilidade média. É um tipo de emprego que ele vê ali que ele não pode se confortar ou se garantir por muito tempo ali. E tem um conservador, que vai guardar de 9 meses acima, que ele tem baixíssima tolerância a risco, então ele não acredita que ele está 100% seguro, ele tem que ter uma reserva muito bem guardada, que vai cobrir uma boa parte do futuro dele, por isso que eu coloco de 9 meses acima. Ele tem custos fixos muito elevados, ou ele tem uma baixa estabilidade, então a qualquer momento ele vai perder aquela renda do emprego. E agora que a gente já falou de reserva de emergência, a gente pode passar para o monitoramento das finanças? Bom, quase. Lembra do Henrique daqueles R$ 120 em energético? E se eu te disser que se ele mudar esse hábito, ele pode construir patrimônio? Sim, exatamente. Com esses mesmos R$ 120, vamos dizer que ele investe uma cota de um fundo imobiliário que custa R$ 10. Valor investido por mês, 120. Preço por cada cota, os mesmos R$ 10. Dessa forma, ele consegue comprar 12 cotas por mês. Todo mês, esse fundo imobiliário paga 10 centavos por cota. Então, todo mês, ele vai receber R$ 1,20. Dentro de um ano, ele tem R$ 14,40. E aí você deve estar se perguntando, mas Ludwig só pagou R$ 14,40 ao final de um ano? Calma, eu não quero que você pense somente nesse valor que ele recebeu, mas sim no patrimônio que ele acumulou de R$ 1.440. E esse valor de patrimônio, ele ainda te rende algo todo mês. E se você perceber, esse valor de 14,40, eu já consigo comprar mais uma cota, além do valor que eu estava guardando. Então é isso que a gente fala dentro do mundo de investimentos, que é a bola de neve. Então você vai
reinvestindo esse valor que você vai recebendo e mensalmente esse valor vai aumentando. É claro que para a gente ter um resultado muito mais rápido, a gente tem que aumentar o volume dos aportes mensais. E eu estou dizendo aqui para você começar. Eu quero hoje te mostrar como começar a entender sobre o assunto. Eu comecei a falar aqui para você sobre fundo imobiliário. Então você começa a pesquisar o que é um fundo imobiliário, aí depois você passa para o que é uma ação, o que é um fundo de renda fixa, um que é um título do governo, título pré-fixado, pós-fixado e afins. Então, eu quero trazer aqui para você vários aspectos das finanças pessoais, a reserva de emergência, o monitoramento das finanças que envolve o destino da sua renda mensal, gastos fixos, gastos variáveis, investimentos, aposentadoria e afins. Eu estou apenas plantando a semente na sua cabeça. E agora que eu já lhe expliquei os fundamentos, um pouco sobre reserva de emergência, um pouco sobre investimentos, a gente pode começar a falar sobre planejamento, o monitoramento das suas finanças. E eu gosto de trazer essa frase do Benjamin Franklin que diz o seguinte: quem falha em planejar está planejando falhar. Então, para começarmos a planejar, a gente precisa ter visão de futuro e quais objetivos você quer atingir. Seja algo material ou não, você vai precisar de dinheiro. Então, Ludwig, eu quero pagar uma viagem para o Rio de Janeiro. Você vai precisar de dinheiro. Ludwig, eu quero comprar um celular novo. Você vai precisar de dinheiro. Então, é por isso que a gente precisa do nosso planejamento. Então, para atingir esse objetivo, a gente precisa fazer conta. E é uma conta muito simples e nela existem algumas variáveis que são definidas por essas duas perguntas: quanto que está sobrando por mês e em quanto tempo eu quero atingir esse objetivo. Dessa forma, a gente chega numa simples equação, que o valor guardado é a quantia guardada pelo tempo. Ludwig, mas se eu quero R$ 6.000 no final de 12 meses, então eu preciso guardar R$ 500 por mês. Sim, isso é bem óbvio, né? É só multiplicar um pelo outro. O problema é o seguinte: e se não sobra todo mês? O que que eu faço? É agora que a gente tem que voltar alguns passos e ver realmente o que que significa isso. O que é sobrar? É a gente pegar todas as nossas receitas, subtrair as nossas despesas e aí sim eu tenho o que sobra. Então, se eu quero que sobre, ou eu aumento as minhas receitas ou diminuo as minhas despesas. E melhor ainda, eu faço os dois ao mesmo tempo. Faço os dois simultaneamente. Então, a gente vai focar aqui um pouco em reduzir a despesa. E é para isso que a gente precisa monitorar. Então, vamos voltar aqui ao exemplo do Henrique. Ele ganha R$ 5.000 por mês e essas são as despesas fixas e variáveis dele ao final do mês. É claro que esses valores aqui podem estar muito otimistas, podem estar defasados ou alguma coisa nesse sentido, mas isso daqui é somente um exemplo. Você tem que adaptar à sua realidade. Então, nas despesas fixas a gente tem aluguel, condomínio, contas de consumo como água, luz e gás, internet, transporte, uma parcela de uma pós e uma mensalidade profissional. E dentro das despesas variáveis, a gente tem mercantil, a gente tem os energéticos, saídas e delivery. Ele gasta ali R$ 75 por saída, gasta ali algum dinheiro em assinaturas de streaming e ele gasta em jogos. E aí, dentro desses gastos, a gente pode classificá-los dentro de uma matriz, em que a gente vai ter gastos essenciais e fixos, a gente vai ter não essenciais e fixos também. Ou a gente vai ter variáveis e essenciais e variáveis e não essenciais. Dessa forma, o que que a gente vai fazer? A gente tem que
tentar, ao máximo, reduzir e eliminar os variáveis e não essenciais, como também os fixos e não essenciais. Como não são essenciais, eu não preciso deles para viver. Já os essenciais, o que eu tenho que fazer? Tentar reduzir ao máximo. E eu sei, esse exemplo parece até absurdo, mas eu tenho certeza que tem gastos supérfluos ocorrendo no seu orçamento que você nem dá valor. Então, a gente tá colocando esse exemplo aqui do Henrique gastando R$ 120 em energético, e no seu caso pode ser algum streaming que você nem usa direito, ou alguma assinatura de jogo que você nem usa direito, ou alguma coisa nesse sentido. Perfeito? E a gente tem aqui o exemplo do cartão de crédito, em que ele é uma faca de dois gumes. Ao mesmo momento que ele te concede limite, ele te concede prazo, ele pode lhe colocar numa situação de vulnerabilidade a partir do momento que você não monitora os gastos no cartão. Então, a atividade prática para você fazer logo ao fim da aula é pegar a sua última fatura e analisar cada gasto seguindo a matriz apresentada. E já mapear, ó, os não essenciais eu vou tentar ou eliminar ou reduzir. E os essenciais eu vou tentar só reduzir, já que eu não consigo eliminar. Perfeito? E essa aula aqui, ela não foi necessariamente sobre monitorar, mas sobre despertar. Eu quero que você tome um pouco de consciência antes da sua próxima decisão financeira. Na próxima aula, aí sim, a gente vai começar a integrar essa parte de finanças pessoais com o Google Planilhas. Perfeito? Muito obrigado pela sua atenção e eu espero muito que você tenha gostado da aula. Deixe o seu comentário e eu deixo o seu like. Compartilhe para que esse conhecimento possa chegar a mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima.